Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Espero que estejam bem. Desde já eu já quero agradecer a você que se dispôs a ter essa função tão importante na vida dos nossos alunos das licenciaturas, ser o supervisor de estágio. Eu sou o professor Samuel, sou professor aqui no IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, e agora eu vou fazer a minha audiodescrição. Sou um homem de estatura mediana, tenho 1,72 m, cabelos encaracolados, cor parda, uso óculos, tenho os olhos verdes. O meu sinal na comunidade surda é este. E eu estou aqui no estúdio do Campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim tem um painel branco com linhas pontilhadas ligando, de cor cinza, e um letreiro verde escrito Educação à Distância, mudando realidades. Já agradeci você por se dispor. A gente sabe, né, nós vivenciamos aí durante a nossa formação o quanto importante foi o momento dos nossos estágios. E você tem feito aceitar ser supervisor de um aluno de licenciatura de estágio, você está retribuindo lá o que alguém já fez por você. Isso é muito importante. Nós, do Instituto Federal de Rondônia, somos gratos aí por essa sua dedicação, e com certeza você vai colaborar e vai impactar na vida desse futuro professor, dessa futura professora que você está acompanhando. Nós preparamos esse momento aqui, um tutorial, para orientar você a como proceder com as assinaturas. O estágio no IFRO, ele não há mais a necessidade de imprimir várias fichas, ter um monte de papel, um monte de termos impressos. Todo ele é operacionalizado via SUAP, o nosso sistema acadêmico. E aí, esse tutorial é para que você tenha orientação, para que você entenda o que você precisa fazer. Quando o aluno chegou aí na escola, ele pediu algumas informações suas, e essas informações foram importantes para fazer o cadastro. Elas são de extrema importância, tanto do representante da concedente, que nós chamamos aqui, que pode ser o diretor, vice-diretor da escola, alguém que está representando o local onde o nosso estudante estava realizando o estágio, e também as informações de quem é o supervisor do estágio, aquela pessoa lá na escola, o professor ou o supervisor mesmo, ou orientador, que vai estar acompanhando, vai estar supervisionando a realização desse estágio do nosso estudante. No nosso curso, a gente inicia com estágio em gestão, depois nós vamos vários outros estágios que vão decorrendo aí, mas todos eles têm esse mesmo processo. Eu vou passar para vocês o mesmo manual que vocês receberam lá quando foi feito o cadastro, mediante lá o seu CPF. Vou dar algumas orientações, como gerar a senha, como fazer as assinaturas, tá bem? Vamos olhar aqui um pouquinho o nosso manual. Ele está disponível também no site do IFRO, também está disponível no ambiente virtual para os nossos estudantes compartilharem. Na dúvida, converse com o estudante, fala, olha, não estou entendendo como faz a assinatura. Eles possivelmente vão indicar esse vídeo e também vão indicar esse manual para vocês. Então esse é o manual de estágio do módulo estágio SUAP para os supervisores de estágio. Então, algumas questões que são importantes a gente observar aqui para você enquanto supervisor. Ficar atento, né, às notificações recebidas tanto por e-mail quanto no SUAP, que elas vão receber quando há essa necessidade. Assinar o termo de compromisso e plano de atividades, que é o mesmo documento, é o que formaliza a realização do estágio, o início do estágio. Preencher o relatório de atividades e lá no final assinar o termo de realização do estágio.
O fluxo do estágio no IFRO, só para que você conheça, quem faz o cadastro é o IFRO, a coordenação de estágio do IFRO faz o cadastro mediante aquela ficha que foi preenchida no momento que os alunos foram aí com vocês. E aí, a assinatura do termo de compromisso de estágio e plano de atividade, todos precisam assinar. O preenchimento e assinatura do relatório de atividades de estágio, tanto o aluno quanto o supervisor faz a assinatura. Anexar o relatório final e ficha de frequência, o aluno, o orientador, após a aprovação, vai fazer esse anexo no próprio sistema. E a coordenação de estágio vai verificar se toda a documentação foi anexada e assinada e encerra o processo. E aí, depois de encerrado, o supervisor e o representante tem a possibilidade ali para assinar o termo de realização do estágio, tanto o supervisor quanto o representante da concedente. Por que a gente está gravando esse tutorial? Para que você consiga visualizar e entender o passo a passo. Às vezes é diferente, né? Quando o estagiário era aquelas várias fichas, preenchia o termo, preenchia lá a caneta, levava em 3 vias, precisava devolver as 3 vias para a instituição assinar, aí depois devolvia uma via para ficar comigo enquanto aluno, outra via ficava na escola e outra via ficava na instituição. Essa operacionalização via swap, ela elimina toda essa necessidade de várias fichas impressas, vários termos impressos. A única questão que vai precisar ser impressa é a ficha de frequência, que vai estar sendo anotada lá os dias que o aluno vai estar estagiando aí na escola, e também vai precisar da assinatura tanto do aluno quanto de você, supervisor do estágio. Já vimos aqui em relação ao fluxo do estágio. Aparece a notificação, você como prestador de serviço, porque você toda pessoa externa ao IFRO vai aparecer como prestador de serviço, é o formato que o sistema aparece para cadastrar. Então você vai, quando é feito o cadastro, lá com as informações que foram repassadas na ficha de cadastro, você vai receber uma notificação, um e-mail com o cadastro de prestador de serviço, cadastro aí com o seu cadastro, que é a primeira questão. Quem cadastra você, isso é a coordenação de estágio, aí você vai receber uma mensagem que você vai clicar no e-mail e vai aparecer essa notificação aqui lá no seu e-mail. Cadastro de prestador de serviço, prezar usuário, você foi cadastrado como prestador de serviço. Caso ainda não tenha definido uma senha, por favor, clique neste link para definir a senha. Quando você clica, vai ter a opção aqui, ó, você vai colocar o usuário, é o seu CPF, você vai repetir o seu CPF novamente, você vai clicar aqui na caixa que você não é um robô e você vai enviar. Quando você coloca para enviar, você vai receber um novo e-mail, solicitação de mudança de senha. Quando você abre este e-mail, vai vir um novo link, que aí você vai realizar o cadastro da senha, clicando no link que você recebeu para gerar a senha. Você vai gerar a senha, aqui tem as orientações de como precisa ser essa senha. É importante que você faça a anotação dessa senha, porque ela vai ser necessário para fazer algumas assinaturas no sistema posteriormente. Então você vai repetir a senha, vai colocar a senha que você escolheu, confirma a senha, seleciona aqui e enviar. Vai aparecer pronto. Agora você já vai poder acessar o swap. Muitos de vocês já foi aluno do IFRO, já tem algum cadastro como matrícula, mas você precisa acessar com o seu CPF, porque você vai ser vinculado como supervisor de estágio no seu CPF. E aí você já está cadastrado, e aí o que nós precisamos fazer, o que nós vamos ver agora? Como assinar o termo de compromisso de estágio e plano de atividades de estágio, depois como preencher o relatório de atividades e como assinar o termo de realização. Como assinar o termo de compromisso de estágio? Você recebeu a notificação lá no mesmo dia que foi cadastrado o estágio, você vai receber essa notificação também de assinatura do termo de compromisso. Ela é importante que seja feita no início, porque se você fizer por exemplo, já fizer a avaliação lá no final, o sistema ele entende que não há mais a necessidade de você assinar, mas você não tinha assinado, você não vai conseguir assinar
o termo de compromisso. Então, no início, é ideal que você já faça essa assinatura. Você vai receber essa notificação para assinatura do termo de compromisso de estágio e plano de atividades. Aí você tá lá, ó, prezado, solicitamos a assinatura do termo, vai estar o nome do aluno, o número de matrícula. Para assinar o termo de compromisso, clique aqui. Nessa notificação, você vai receber também este manual aqui, que tem todas essas orientações. Aí você vai precisar, para assinar o termo, você vai clicar, vai te direcionar para a página para fazer o login do IFRO, você vai colocar o usuário, que é o seu CPF, e a senha que você cadastrou lá no link de cadastrar a senha. Vai aparecer o termo de compromisso de estagiário para assinar. Você clica aqui. Aqui no tutorial está aparecendo uma lupa, mas o sistema atualizou e você vai clicar no olhinho. Mas não apareceu essa tela, Samuel. Como que eu faço para localizar? Você vai na aba do menu esquerdo, você vai na aba extensão, você vai colocar estágios e afins e colocar a lista de estagiários prestadores de serviço. Aí vai aparecer, se você tiver um estagiário, vai aparecer um, ou os outros, o quantitativo de estagiários. Você clica no olhinho que vai aparecer lá, e aí vai vir para essa tela. Tem várias abas aqui, ó, documentos gerais, você pode navegar por elas à vontade, mas aí você precisa vir aqui nessa daqui, ó, termo, documentos, aditivos e assinaturas, e fazer a assinatura do termo de compromisso de estágio. Você vai ver aí, tem vários locais que você pode assinar, você clica em assinar, vai pedir a senha que você cadastrou, e aí vai o papel, você precisa selecionar o papel supervisor. E aí você vai assinar o documento. Depois de assinado, ele vai aparecer aqui, ó, já a opção para você gerar o documento assinado. Não há necessidade, se você quiser salvar para seu arquivo, mas ele vai ficar lá no seu usuário e senha sempre cadastrados. E aí, depois, quando o aluno estiver finalizando o estágio, quando ele estiver já finalizando lá nas últimas semanas, o sistema vai liberar para você fazer o relatório de atividades do aluno pelo supervisor. E aí, como você localiza isso? Novamente no SWAP, você vai receber uma notificação. Notificação, avaliação semestral de estagiário sob sua supervisão. Aí você vai clicar para abrir, vai lá no e-mail, tanto no SWAP, e aí tem a notificação com as informações do aluno, e aí é o período que está apto para realizar essa avaliação. E aí você vai avaliar o estágio, pode clicar aqui. Se você clicar aqui, ó, em caso de dúvidas, no momento de avaliação, tutorial, clicando aqui. É esse mesmo que eu estou explicando aqui para vocês, detalhando cada espaço. Quando clica aqui, vai pedir novamente a sua senha, e lembrando que aquela notificação foi a notificação que você recebeu no e-mail. Se você estiver logado, já vai abrir diretamente o Swap. Se não, você vai precisar digitar o seu CPF, digitar a senha e acessar. E aí você localiza essas questões, ou onde assinar. Você vai na aba extensão aqui no menu esquerdo. E aí você vai em estágios e afins e lista de estagiários prestadores de serviço. Quando você clica nessa aba, vai aparecer lá a lista com todos os estagiários. Você clica no olhinho para visualizar. E aí, viu que a gente assinou o termo aqui na aba documentos, ou documentação, aditivos e assinaturas. E aí agora você vai aqui no relatório de atividades do supervisor. Você clica nele, vai abrir essa aba aqui embaixo, o relatório de atividades. E você clica no botão registrar relatório, vai aparecer essa tela. Aqui, automaticamente, já fica preenchido o período de realização do estágio, de início e de finalização. Para a data do relatório, você precisa preencher. A data não pode ultrapassar o último dia de estágio. Então, você pode pôr no último dia ou pode pôr na semana que antecede o último dia aí. Aí você vai colocar atividades previstas, se elas foram realizadas, você precisa selecionar que foram realizadas, se foi realizada. Se não foram realizadas, você vai colocar
é o motivo da não realização e descrição desse motivo. Sobre o plano de atividades, você pode colocar alguns comentários. Você vai observar que tem algumas questões aqui nesse formulário que tem um asterisco em vermelho. Essas questões são obrigatórias. Onde não tem, não é necessário você incluir alguma informação. Depois você vai ver aqui, realizou atividades não previstas no plano? Se realizou, você coloca, aí se colocar, você precisa colocar a justificativa. Há uma coisa que você precisa preencher, que essa parte aqui é obrigatória. Relação entre teoria e prática, durante o estágio, se o aluno conseguiu visualizar aquilo na formação, a contribuição do estágio, se o estágio contribui para a formação desse estudante, e a aplicação de conhecimentos. Durante o estágio, ele teve possibilidade de aplicar conhecimentos aprendidos no curso. E aí lá, por último, tem a avaliação do estagiário, que vai pedir um conceito. Esse conceito ele aceita tanto letras quanto números. Você pode pôr o conceito bom, ruim, excelente, muito bom, ou você pode pôr de 0 a 100 uma nota para conceituar a realização do estágio deste aluno que você está avaliando. Tem comentários, você pode fazer comentários, é importante que você coloque aqui os comentários para a gente visualizar e acompanhar, tanto o professor orientador. Opa! E aí você coloca, e aí você não precisa anexar nenhum relatório. O relatório ele vai, no final, o orientador insere. E aí você coloca em salvar. Quando você salva, vai dar a opção de você assinar o relatório. Você clica em assinar, vai colocar a sua senha que você cadastrou, selecionar o seu papel e assinar o documento. Aqui ele já vai aparecer lá em documentação, ele já vai aparecer o relatório de atividade do supervisor assinado. Aí essa etapa você já concluiu, e como assinar o termo de realização de estágio, só lá no final, depois que já tiver tudo encerrado, que aparece essa opção aqui. Mas não, é importante destacar que se você, enquanto supervisor, não tiver assinado o termo de compromisso e feito o formulário aqui no SUAP de avaliação de relatório de atividades do estagiário, a aba do supervisor, não tem como encerrar o estágio. Essa é a validação de que realmente o aluno fez. Quando tiver todas as etapas, o orientador também vai fazer, o estudante também vai fazer, e aí o orientador vai inserir o relatório final, juntamente com a ficha de frequência lá assinada por você e pelo estudante, preenchida diariamente, com a carga horária total. A cada mês uma ficha de frequência, os alunos já são orientados para isso, e aí a coordenação de estágio encerra todo o procedimento de estágio. Existem algumas formas de comunicação que vocês podem entrar em contato, vocês vão sempre ter acesso a essas abas aqui dentro do SUAP, e vocês podem entrar em contato. Vou deixar aqui também o endereço de e-mail. Nós somos o Campus Porto Velho Zona Norte. Você pode pedir para o aluno o e-mail da coordenação do curso, mas a coordenação de estágio, o e-mail é este aqui, Porto Velho, Campus Porto Velho Zona Norte. O e-mail é ciec.pvhzonanorte@ifro.edu.br. Então essas são as atribuições. Depois que estiver tudo encerrado, você consegue acessar lá o sistema, no mesmo caminho que a gente já mostrou aqui, e assinar o termo de realização. Essa é uma questão que ela assinada pela coordenação de estágio, já fica validado o estágio do aluno. E mais uma vez, em nome do Instituto Federal de Rondônia, eu gostaria de agradecer você por estar contribuindo no processo de formação de professores para o nosso país. Muito obrigado e até uma próxima.
Educação à distância, mudando realidades.